Você já ouviu falar em ETF ou fundo de índice? Sabe como é que funciona esse mercado de ETFs, seus benefícios, suas desvantagens, como investir neles? Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, sou gestor de investimentos credenciado pela CVM, planejador financeiro CFP e fundador do blog Clube do Valor. E nesse novo vídeo aqui da série Ramiro Responde, eu vou responder a pergunta da Thalita, que perguntou mais ou menos assim: fale mais sobre ações, ETFs, fundos. Esses são temas ainda muito escassos no YouTube e os que tem são muito básicos. Adoro o canal, parabéns e muito obrigado por essa parte. Então aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre esses ETFs, entrar a fundo nesse mundo, mostrar aí as principais vantagens e tudo eu acho que você precisa saber para pelo menos conhecer bem esse mercado e ver se ele é para você ou não. Se parece interessante para você, então eu peço para que você deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, clica no sininho ali ao lado para receber notificações a cada vídeo nosso novo. E se você quer aí um dia ter a sua pergunta respondida, você pode deixar um comentário aqui abaixo, deixando sua pergunta e podemos escolher ela para dar uma aula um pouquinho maior, um pouquinho mais completa aqui nessa série de vídeos Ramiro Responde. Dito isso, bora rodar a vinheta e já voltar aí pro conteúdo. Bom, então vamos lá. ETFs e fundos de índice. Eu separei aqui alguns pontos básicos antes de entrar na parte de benefícios, de vantagens e desvantagens, de mostrar o mercado no Brasil, de mostrar para quem serve um ETF e de mostrar também como é que funciona a tributação dele. Quais são esses pontos básicos que você tem que saber antes de entrar, nos próximos pontos. Primeiro, o significado de ETF. As pessoas falam muito ETF, mas talvez muitos não saibam o que significa por trás. Realmente, o que é um ETF. E um ETF, a sigla, ETF, significa Exchange Traded Fund, ou, em outras palavras, um fundo listado na bolsa. E o que significa isso? Que o ETF é um fundo de investimento que é negociado na bolsa de valores como se fosse uma ação. Então, para adquirir um ETF, você precisa ter uma conta na corretora, ter dinheiro lá, fazer o login do seu home broker e comprar o ETF, que vai ser um código, como se fosse uma ação. Também é chamado de fundo de índice. Por que fundo de índice? Porque as carteiras dos ETFs refletem, espelham um índice financeiro, como por exemplo, o índice Ibovespa. Quais são as principais características de um ETF? Primeiro, eles são fundos que têm uma taxa baixíssima de administração, taxa realmente muito baixa, ainda mais comparado aos fundos ativos. Tem uma carteira bastante diversificada, porque os índices geralmente possuem vários ativos deles, eles refletem os índices. Então a carteira tem muitas ações, é bastante pulverizada. É acessível a pequenos investidores, dá para fazer compras de ETF aí, dependendo de cada ETF, mas com menos de R$1.000 em via de regra. É uma gestão passiva, ou seja, o gestor ele não tem muito espaço para decidir, optar qual ação melhor que a outra, porque ele tem que refletir o índice na carteira. E eu repeti aqui gestão passiva, acho que foi algum erro de digitação. Nossa. Dito aí as principais características, eu trago aqui uma analogia, que é um jeito muito fácil de entender os ETFs. E nessa analogia significa pensar da seguinte maneira: pense numa ação como se fosse uma flor. Cada ação é uma flor individual. Pode parecer estranho, mas você já vai entender, porque um ETF, um conjunto de flores, nada mais é do que um buquê de flores, porque com uma compra só, você compra várias flores e daí se uma murchar, se uma não der certo, você pode ficar tranquilo que você está bem diversificado dentro dessa cesta e as outras flores, provavelmente algumas vão florescer e crescer. Ficou bom? Então, dito isso, mostrados os pontos básicos, quero mostrar com você que de forma bem transparente, quais são para mim os principais benefícios de um ETF. Eles são o seguinte: primeiro, diversificação. Como é um buquê de flores, não uma flor só, é uma carteira muito diversificada. Então, o investidor, com uma só compra, com uma só nota de corretagem, com uma só ida lá ao home broker, ele investe em dezenas, uma cesta com dezenas de ações. E com pouco dinheiro ele consegue montar uma carteira bastante diversificada. Segundo ponto é o baixo custo, importantíssimo. Como eu já falei no início do vídeo aqui, as taxas de administração dos ETFs costumam ser muito baixas mesmo. E o custo de corretagem é um só, porque com uma nota de corretagem, com uma ordem de compra, você adquire o ETF dentro dele mesmo tem várias ações. Então, com uma só corretagem, você montou uma carteira muito diversificada de ações. O terceiro ponto é o tempo. O tempo é importantíssimo e no ETF o investidor não precisa ficar lá estudando ativo por ativo, estudando quais ações comprar, estudando vários pontos em relação a decisões financeiras. Ele não precisa nem estudar o gestor do fundo, porque o gestor é obrigado a seguir a regra do ETF, de montar uma carteira que espelha aí o índice de referência. E por fim, o reinvestimento automático dos dividendos, meio que se mistura com o tempo, mas todos os dividendos que são recebidos pelo ETF ficam na carteira e o gestor compra mais ações do ETF, respeitando aí a regra de compra do ETF. Então você não vai ter dividendos pingando na sua conta, mas eles vão ser automaticamente reinvestidos pelo próprio gestor. E dos pontos negativos, o outro lado da moeda, nós temos o seguinte:
Primeiro ponto que eu acho importantíssimo ressaltar. Há uma baixa inteligência na composição da carteira. Isso não é a pior coisa do mundo, porque você não tem tempo, né, para ficar escolhendo ativos, mas eu acredito que uma gestão individualizada de ativos pode ser feita de forma melhor. E por que eu digo isso? Vamos pegar como exemplo aqui o Ibovespa, que é o principal índice de referência de ações brasileiras, tá? Como é que é composta a carteira do Ibovespa? São basicamente dois critérios que são utilizados. Primeiro, a liquidez e o segundo, o valor de mercado, que tem peso até maior. Então, como funciona o Ibovespa? As ações com maior valor de mercado, ou seja, das maiores empresas, né, que valem mais e com mais liquidez, ganham mais peso no Ibovespa. Agora, será que esses dois critérios, valor de mercado e liquidez, são realmente os melhores critérios para escolher ações de boas empresas? Será que uma empresa, só por ser grande, né, só por ter um valor de mercado muito grande, é um bom investimento em ações? E só pelo fato de ter liquidez, será que é realmente um bom investimento? A pergunta, né, a indagação que eu gosto de fazer, eu acho uma excelente forma de investimento, investir em ETF que siga o Ibovespa, mas eu acho que dá para melhorar a gestão fazendo uma escolha de ativos com base em critérios fundamentalistas, com base em critérios de value investing. Então, isso que eu queria falar sobre esse ponto. Segundo, não tem benefício tributário. E que benefício é esse? O investidor que investe diretamente em ações, ele é totalmente isento de imposto de renda quando ele faz vendas de até 20 mil reais por mês. Então, você vai lá, comprou uma ação a 10 mil, vendeu a 19 mil daqui a 5 meses, você não paga nada de imposto. Teria que pagar imposto sobre os 9 mil de lucro, mas não vai ter que pagar por conta dessa isenção de imposto de renda. E, bom, isso aí não existe no mercado de ETFs. E, por fim, terceiro ponto, esse aqui é bastante importante, a questão de liquidez. Por quê? Alguns ETFs listados no Brasil possuem muito pouca liquidez, possuem uma restrição muito grande de liquidez. Isso é um ponto que você deve analisar antes de investir ou não, se o ETF em questão tem ou não liquidez. Falando sobre ETFs no Brasil agora, que é o próximo ponto nesse vídeo. A gente possui apenas 15 opções. Eu deixei aqui um link dos ETFs listados na Bolsa de Valores, vou deixar aqui na descrição desse vídeo ou aqui no botão aqui em cima. E você pode ver nesse link que eu abri agora na tela quais são os ETFs listados. São 15 opções apenas. Então é realmente muito pouco para o tamanho do mercado. O mercado está realmente crescendo aos pouquinhos aqui no Brasil. Você pode aqui dar uma fuçada melhor em cada um deles, entrar no link aqui da BMF Bovespa, ver maiores informações, ver taxa de administração, ver quanto ele cobra, ver como é que é composta a carteira, que é bastante interessante de você aprender um pouco mais sobre esses ETFs aí que são disponíveis. Então, abrindo essa aqui, mas mostra aí qual é a participação da carteira, qual a participação do fundo, quantas cotas são. Se você quiser entrar um pouco mais informações, vendo o histórico de cotações, vai mostrar qual é a liquidez do fundo. Enfim, dá para fazer uma boa análise aqui da carteira de cada um dos ETFs, com os dados que estão publicamente disponíveis aí pela Bolsa de Valores, pela B3, né? Então, como você pode ver, o mercado ainda é pequeno, mas que, por outro lado, tem um grande espaço para crescimento no futuro e com certeza vai se desenvolver muito no Brasil. Para via de comparação, eu peguei aqui os dados dos Estados Unidos e vi que lá tem 2.000 diferentes opções de ETFs. Lá existem estratégias de investimento de como selecionar os melhores ETFs. Então, vou deixar esse link aqui para você dar uma fuçada depois, mas é realmente um mercado muito mais desenvolvido. Mostra como eles cresceram, né? Como os ETFs foram crescendo de um ano para outro, foi se desenvolvendo esse mercado por lá. Claro que aqui não tem a mínima condição de ter 2.000 ETFs, é porque a gente tem mais ou menos 400, 500 ações listadas em bolsa, então não teria espaço para 2.000 ETFs, mas mostra que lá eles já estão um passo à frente nesse sentido. Tem muito mais ações listadas em bolsa e tem muito mais ETF listados também. Dito tudo isso, você pode estar se perguntando se o ETF, se o investimento em ETF serve ou não para você. E como eu não posso dizer isso, não existe uma regra universal do tipo todos devem investir em ETF, eu quis mostrar aí para mim, para quem serve, né, o ETF, para quem serve o investimento em ETF, cheguei a 3 pequenas observações. Primeiro, para o pequeno investidor, eu acho que serve bastante, porque o pequeno investidor ele tem muita dificuldade em montar uma carteira diversificada de ações por conta própria. Por quê? Para comprar várias ações, vamos lá, pelo menos uns 2.000, 3.000 reais em cada. Para montar uma carteira de 15 ações, por exemplo, você teria que ter pelo menos 40, 30 mil reais e nem todo investidor vai investir isso em ações. Isso também serve para aquele investidor que não quer, né, ter que investir em fundos ativos, ter que ficar analisando o gestor, ter que ficar conversando com o gestor, entendendo como é que o gestor faz a gestão da carteira. Segundo ponto. Para quem não gosta de gastar muito tempo analisando o mercado. Isso é super comum, você deve ter sua profissão, deve ter aí teus hobbies, deve ficar com sua família. E eu sei que tem muita gente que não gosta, né, de ficar tempo ali observando o mercado, escolhendo ações, não gosta de se envolver muito nisso. E o ETF daí é uma
forma muito boa de eliminar o stock picking, né, que é a seleção de ações, ou o FIA picking, isso aí é um termo que eu cunhei aqui, que é a seleção de fundos de investimentos em ações. E terceiro, para quem gosta e para quem quer simplificar suas decisões financeiras. Sempre lembrando que é muito simples, né, fazer um investimento em ETF. Entra lá no home broker, compra o ETF e deu. A gestão já está delegada, o gestor não vai fazer cagada, porque ele é obrigado a seguir, né, a regra do ETF. Você vai ter os dividendos reinvestidos, então você não fica muito tempo ali ligado, não fica criando muita complexidade para a sua gestão da sua carteira. Então, para quem gosta de simplificar as coisas, também é uma opção muito bacana. E para fechar aqui, eu falo um pouco sobre a tributação de ETFs. Como é que funciona? É uma regra bem simples. Você vai pagar 15% de imposto de renda sobre ganho de capital, sobre o rendimento que você teve com o ETF quando você vender o seu ETF. E se você vender com prejuízo, você pode compensar esse prejuízo aí com futuros lucros. Quem tem que fazer esse cálculo de preço de compra e preço de venda é você mesmo, é o investidor, e o pagamento é feito via DARF. DARF, você entra ali no site da Receita, gera uma DARF para pagar o imposto de renda. Eu acho que, em suma, é isso aí sobre ETFs e sobre fundo de índice. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te mostrado esse novo mercado. E se você ficou com alguma dúvida específica, pode comentar aqui embaixo, comenta aí qual ponto você achou mais legal, qual ponto você achou pior. Então participa aí através dos comentários. Se você gostou do vídeo, pode deixar seu like aqui, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificações a cada vídeo novo. E eu deixei aqui embaixo, vou deixar na descrição desse vídeo aqui, 3 leituras complementares aí para você, que são um artigo no Clube do Valor, um vídeo em que eu falo sobre investimento direto em ações ou sobre investimento em fundos de ações e a lista aí de ETFs listados na Bovespa, na B3. Muito obrigado e até a próxima!